Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo, Boy Meets Girl Again. Eu não sou muito bom no inglês não. Certos relacionamentos podem transcender gerações, resistir ao teste do tempo e superar até mesmo a implacável morte. Até parece que eu tô falando de Avatar. Uma cabeça dura sem coração e um cabeça dura com coração. É mais um dia, até então comum de aula, na vida do estudante Shin Amehara. No entanto, ele se pergunta o que fez de errado, uma vez que seu colega de classe, que senta bem ao seu lado, não para de encará-lo fixamente e com intensidade. O Shin recorda que faz mais ou menos um mês que ele foi transferido para essa escola, e durante todo esse tempo, essa garota alta ficou encarando ele. Irmão, que medo! Cara, ela tá tão na sua. Shin pergunta para a garota, que se chama Kuromi, se ele já fez alguma coisa para ela, e ela responde com um seco, frio e inexpressivo errado. Depois da aula, a Kuromi ficou seguindo o Shin para lá e para cá, sempre mantendo uma certa distância, porém sempre encarando. O que, além de deixar o Shin desconfortável e provavelmente assustado, faz com que ele se pergunte o que essa garota tem. Em outro momento, o Shin anda com seu amigo pelos corredores da escola. Esse amigo fala que a situação do Shin é bem engraçada. A Shin Kuromi, que eu vou chamar só de Kuromi para evitar confusão, conhecida como o lírio negro fantasma da cidade, medindo mais de 1,90, uma rapaz, bonita, atlética, que geralmente ignora todos à sua volta e que por algum motivo tem permissão para usar um uniforme diferente dos demais. Ela usa um preto personalizado, com em seus olhos em um ordinário estudante transferido, talvez menor que a média, e fica totalmente obcecada. Bateu na trave, quase adivinhou o plot. O Shin se irrita, ele não liga para a aparência dela e fala que o amigo não iria gostar de ser constantemente encarado e receber um errado toda vez que ele pergunta alguma coisa. A propósito, o Shin tem 1,57 de altura. O amigo do Shin fala que estuda com a Kuromi desde o primário e nunca ouviu falar nenhuma vez. Então, ela ter falado com o Shin já é uma grande coisa, talvez uma coisa boa. E tem um detalhe, professores que tentam repreender a Kuromi começam a chorar do nada. Nesse momento, uma mão se aproxima sorrateiramente e puxa o Shin para dentro de uma das salas. Quando passa a nota, o Shin já sumiu. Dentro da tal sala, a Kuromi encurralou o Shin contra o chão e fala que não consegue aguentar mais. O Shin fica assustado e confuso com a situação toda. A Kuromi pergunta quando ele vai se lembrar. A mina está visivelmente descontrolada. O Shin pergunta do que ele deveria lembrar. Se é uma memória com ela, ele já teria lembrado, uma vez que ele nunca se esqueceria de alguém como ela. Nisso, a Kuromi faz o inesperado. Ela lambe o rosto do Shin, que desperta nele as recordações das quais ela falou. Vemos uma fera linda com pelo preto e lustroso deitada na encosta de uma montanha. Ao seu lado, um humano, que parece pequeno ao lado dela. Esse humano se parece muito com o Shin, tirando a cicatriz no rosto. Nesse momento, a fera, que se chama Mori, lambe o rosto do humano. Voltando ao presente, Shin chama a Kuromi de Mori e pergunta se é ela mesma. A Mori responde que o reconheceu só de olhar e o chama de Ameia. O Ameia fica muito feliz com o reencontro e dá um grande abraço em sua amiga. Pouco depois, a escola inteira está em polvorosa, porque do nada a inexpressiva Kuromi está agarradinha com o estudante transferido Shin, e o mesmo explica que eles sempre foram amigos. Ele só tinha se esquecido completamente dela. Misericórdia! É muita consideração. Diante disso, a Kuromi dá uma mordida na cabeça do Shin. Ele pergunta o que deu nela. Com raiva, a Kuromi lamenta ter reencarnado em forma humana. Outro dia. Na escola, a Kuromi está dormindo com a cabeça apoiada no ombro do Shin. Ele se lembra que em suas vidas passadas, eles lutavam juntos, um cobrindo as costas do outro. E foi numa dessas que eles morreram, inclusive na mesma idade, de 16 anos. O Ameia lutou bravamente até o fim ao lado da Mori. O Shin fala em pensamento que agora eles são melhores amigos. Tá pedindo outra mordida. De repente, o Shin escuta alguém procurando por um desafiante para testar sua força. Isso termina em uma queda de braço entre o tal sujeito, que se chama Sano, que por acaso é membro do time de queda de braço da escola, e o Shin.
mas o Shin o vence facilmente. Ele quase quebra o braço do cara. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Seus colegas ficam impressionados, principalmente devido ao fato do Shin ser tão pequeno. E o Sano convida o Shin para entrar no clube de queda de braço. Agora eu pergunto, por que uma escola teria um clube desses? A Kuromi só olha o grupo de longe. E ao ver o Shin recebendo tanta atenção, ela fica com ciúmes e vai até lá. Ela chega batendo na mesa e fala que é muito mais forte que o Shin. Todos ali ficam encantados e sem jeito com a presença dela. Isso não se deve apenas à aparência, na verdade, isso se deve aos poderes da Mori. Um dos garotos se desculpa por ter pegado o namorado dela emprestado por tanto tempo. O Shin responde alegremente que realmente, naquela época, ela era. E também fala que se ela quiser desafiar o campeão, vai ter que passar pelos outros 3. A Kuromi então olha friamente para eles, nisso um já se rende, e os outros 2 se preparam para enfrentá-la. Na verdade, eles só querem uma desculpa para segurar a mão dela. A Kaguya e o Shirogami fizeram um negócio parecido uma vez. Mas ela só pega o Shin pelo braço e sai da sala arrastando ele, deixando os outros 3 a ver navios. Afinal, como bem aponta um deles, a Kuromi não liga para ninguém além do Shin. No corredor, o Shin e a Kuromi caminham juntos, e o Shin pergunta se a Kuromi ainda odeia humanos. Não que ele se importe. Foda-se! A Kuromi fica em silêncio, então, sim, quem cala consente, né? O Shin fala que quer ir ao banheiro antes do último sinal. Então eles vão juntos até a porta dos banheiros. O Shin fala que a Kuromi pode voltar para a sala primeiro e entra no banheiro masculino. E a Kuromi vai atrás dele. Porém, antes que ela possa entrar, uma professora a vê e pergunta para a Kuromi se esse não é o banheiro masculino, para ver se ela se toca, né? A Kuromi dá uma olhada para a professora, mas a ignora e segue em frente. A professora então a agarra pelo braço. A Kuromi então se volta para a professora e a olha bem nos olhos, com muita intensidade, e isso não é um olhar comum. A professora fica em transe e solta o braço da Kuromi. Por sorte, o Shin sai do banheiro bem nesse momento e interrompe o contato visual entre as duas, livrando a professora desse olhar da penitência. E em seguida, ele repreende a Kuromi, dizendo que ela não deve usar esse poder assim tão facilmente. O Shin então vai acudir a professora, que está confusa, caída no chão. A vida dela deve ter passado diante dos olhos dela. A Kuromi fica pé da vida. Ela não gostou de ter levado um puxão de orelha. Então ela se isola no telhado da escola, em cima da caixa d'água. O Shin vai até lá e pergunta até quando ela vai ficar amuada. Mas a Kuromi não responde. Mas para o Shin, esse comportamento não parece ser novidade. Ela causa um trauma psicológico em alguém e acha que está certa. Flashback. Em sua vida passada, o Ameia e a Mori já passaram por uma situação parecida. Nessa ocasião, a Mori se isolou no pico de uma montanha, e o Ameia foi lá animá-la. De primeiro momento, ela não dá atenção a ele. Então, ele sobe até o topo da montanha, e ele sobe estilo Naruto. Ao chegar no topo, ele para ao lado da Mori, e diz que ele estava usando seus poderes contra a raça dele. O Ameia explica que não estará sempre lá para protegê-la, e pergunta se ela sabe disso. E esse bicho precisa de proteção? A Mori continua em silêncio. Por um momento, o Ameia não sabe mais o que falar. Então ele diz, sacudindo a Mori, que está pedindo isso porque quer estar bem ao lado dela. Aliás, os poderes da Mori não funcionam nele. De volta ao presente, a Kuromi teve a mesma lembrança. E ao que parece, eles tiveram essa mesma conversa. Ela sorri e diz que o Shin não tem salvação. Bom galera, é isso. Esse mangá tem potencial, pena que está em hiato há um bom tempo. Interessante notar que, ao que parece, a Kuromi vem traumatizando professores já há algum tempo, né? Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.